Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Um ano depois da sanção da lei que inovou procedimentos do Tribunal do Júri, algumas modificações no rito processual dividem opiniões e, portanto, geram debates. Uma alteração significativa é a desnecessária presença do réu no julgamento, desde que tenha sido intimado. Para fazermos uma breve avaliação dessas mudanças impostas pela lei, convidamos os procuradores de Justiça Delmar Pacheco da Luz e Marcelo Roberto Ribeiro, que durante suas carreiras no Ministério Público atuaram um bom tempo no plenário do júri. Senhores, quero dizer que é um prazer tê-los aqui conosco no programa. E não vai ser fácil esse programa, porque são dois doutores do júri, dois expoentes, professores de direito penal. E a primeira questão que eu gostaria de fazer é para ambos. Começaria com o doutor Delmar, que é uma questão muito polêmica, está dando muito debate. É a questão do réu solto. Se esse réu solto pode ser intimado da pronúncia e da data do julgamento por edital. Em primeiro lugar, agradecendo a oportunidade de participar deste programa e especialmente para tratar de um tema que sempre foi a nossa paixão, né, Marcelo? Nós que durante 7 anos, o Marcelo muito mais do dobro disso, atuamos aqui no Tribunal do Júri de Porto Alegre. Realmente, o ano passado, nós tivemos a entrada em vigor destas modificações do Código de Processo Penal, especificamente no capítulo referente ao procedimento do júri. E uma das novidades trazidas foi exatamente a possibilidade do réu ser levado a julgamento em plenário, em ausência, ou seja, poder ocorrer o julgamento em plenário sem que o réu lá esteja presente. Bom, sobre a questão colocada, me parece que você precisa distinguir duas situações. Porque há uma modificação no artigo 366 do Código de Processo Penal, lá em 1996, portanto, há 13 anos atrás, que passou a determinar que se o réu não fosse citado pessoalmente no início do processo, nem em qualquer momento comparecesse ao processo, o processo deveria ficar suspenso até que fosse possível a sua localização. Muito bem. Em relação aos processos iniciados após 96, quando, no caso, ou o réu foi citado pessoalmente ou compareceu e, portanto, nessas condições ele pode responder à revelia, não vejo qualquer dificuldade em levá-lo a julgamento em plenário com a intimação através de edital da decisão de pronúncia, como expressamente prevê o artigo 420, com a atual redação do Código de Processo Penal. Então, se o processo chegou até a pronúncia é porque ele em algum momento tomou conhecimento dele. E aí não vejo nenhuma dificuldade na aplicação desta regra. Eu acho que o problema apareceu quando, diante da possibilidade de julgamento sem a presença do réu, nas varas do júri se foi atrás daqueles antigos processos que estavam lá pendentes de intimação da pronúncia e que por isso não tinham prosseguido. Pois bem, ocorre que aí me parece que é necessário distinguir se antes
se o processo é de antes de 96, da Lei 9271 de 96, se o réu foi citado pessoalmente ou em algum momento compareceu, neste caso, ele poderá ser intimado da pronúncia e do julgamento. Agora, se porventura ele respondeu o processo já à revelia por não ter sido citado pessoalmente. Tendo sido citado apenas por edital e não comparecendo, me parece que agora, você aplicar o artigo 420, você levaria a uma situação que a atual legislação não permite. É que ele possa ser levado ao plenário sem que em algum momento anterior tome conhecimento do processo. Então, este problema surgiria, a meu ver, apenas naqueles processos antigos que necessariamente foram buscados lá nos escaninhos das varas do júri face à possibilidade agora do julgamento à revelia. Ok. O senhor concorda, doutor Marcelo Ribeiro, com essa avaliação? Olha, eu concordo e gostaria também de dar uma outra justificativa. Inicialmente, nós temos de ver o seguinte. Legalmente, pela letra fria da lei, seria possível a intimação por edital da pronúncia e da data do julgamento. Entretanto, eu entendo que isto, no caso de réus que praticaram crimes dolosos contra a vida antes de 1996... Porque nós tivemos uma alteração no Código de Processo Penal, feita pela Lei 9.271 de 96, que alterou a redação do artigo 366 mencionado pelo colega Delmar. Dizendo que, assegurando ao réu aquilo que foi dito e mencionado no Pacto de São José da Costa Rica, Convenção Americana de Direitos Humanos, que diz, que é um pacto que foi assinado pelo Brasil e a teor do artigo 5º, parágrafos 2º e 3º da Constituição Federal, tornou-se um direito fundamental do réu, o chamado direito à informação. Toda pessoa contra quem é instaurado um processo criminal tem direito de ser informada de tudo o que ocorre no processo. Certo. Bom, então veio esta Lei 9.271 para adaptar o Código de Processo Penal a esse reclamo, a esse direito fundamental. Então, se o fato aconteceu antes de 1996, entende? Ele foi citado por edital, é revel, entende? Eu entendo, da mesma forma que o Delmar, parece-me que nesse ponto harmonizamos nosso entendimento, não ser possível essa intimação por edital da pronúncia e da data do julgamento, porque feriria o direito à informação, que é, repito, um direito fundamental, porque esse pacto foi referendado pelo Congresso Nacional. Entende? O Brasil se obrigou, então, a executá-lo. Certo. Uma outra questão, doutor Marcelo. Pode alguém ser pronunciado apenas com base no inquérito policial? Eu entendo perfeitamente possível e justifico da seguinte forma. A Constituição Federal diz que quem tem competência para julgar os crimes dolosos contra a vida é o júri. E também o seguinte, é sabido e consabido, através de doutrina harmônica e jurisprudência pacífica, que o júri julga de capa a capa, com base em tudo que está no processo. E o inquérito está dentro do processo, tanto que o recurso de mérito da decisão do júri é o recurso por decisão manifestamente contrária à prova dos autos. E o inquérito está nos autos. Certo? Então, veja só, não pode o juiz de direito, quando for avaliar esta acusação para admiti-la ou não, sonegar do júri a apreciação de um crime doloso contra a vida, porque o indício, por exemplo, o indício de participação está no inquérito policial. Argumenta-se contrariamente com o artigo 155 do Código de Processo Penal, que diz que o juiz de direito não pode julgar com base exclusivamente na prova policial. Entretanto, esse dispositivo se refere a julgamento de mérito. E no momento da pronúncia, o juiz não está julgando o mérito. O mérito será julgado pelo tribunal do júri. O juiz está julgando a acusação, está admitindo ou não a acusação. E em não admitindo a acusação, porque a prova está no inquérito, ele usurpa a competência do júri. Ele invade a competência, ele impede que a sociedade aprecie, de acordo com a Constituição, um crime doloso contra a vida. Ok. Doutor Delmar,
Com relação à elaboração dos quesitos, mudou muita coisa com essa nova lei? Seguramente, esse foi um dos pontos principais das alterações da nova lei do ano passado. Principalmente na medida em que colocou todas as possíveis teses defensivas de absolvição devendo ser formuladas em um único quesito. Olha, esta formulação em um único quesito de todas as teses defensivas vem criar uma situação absolutamente nova, que consiste em se perguntar ao Conselho de Sentença se o réu é culpado, pura e simplesmente. Tá? Ora, ao reduzir as teses defensivas todas e aquelas clássicas, a legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal, e também as hipóteses de isenção de pena, né? Como a própria questão do erro na legítima defesa putativa, todas essas situações que eram objeto de teses distintas nos quesitos da legislação anterior, passam a estar agora em um único quesito que vai decidir, que vai julgar o mérito, perguntando pura e simplesmente, e vejam, esse é o único quesito que não tem discussão, porque esse está na lei. O jurado absolve o acusado e a resposta sim ou não. Se dirá que aí houve, digamos assim, uma ampliação das chances de absolvição do réu, e até parece, em tese, isto é admissível. Mas, a rigor, o que me parece é que o legislador quis reconhecer no Conselho de Sentença, cada vez mais, um julgador que julga de acordo com o juízo de reprovação ou não da conduta, de acordo com o seu padrão sociocultural. Certo. E aí, mais do que a tese, importa a convicção do jurado. E eu não sei se o Marcelo participa desta opinião, mas eu, ao longo dos anos de atuação no júri, a impressão que ficou foi sempre de que quando o jurado quer absolver, ele vai absolver meio que independentemente da tese. Ele acha o lugar para absolver. Sob esse aspecto, você tem uma simplificação do questionário, né? Uma simplificação que está sendo aplicada aí. Vejam, nós estamos há muito pouco tempo com a vigência da lei, há cerca de um ano, até que as discussões sobre quesitação cheguem em grau de recurso, primeiro aos tribunais estaduais, depois aos tribunais superiores, para que finalmente vá se consolidando a jurisprudência. Eu sempre digo, se no Código anterior, que entrou em vigor em 1942, até o ano passado, nós ainda tínhamos discussão sobre quesitos, depois de mais de 60 anos, quer dizer, não será num ano que se vai definir posições com clareza aqui. Uma outra questão, doutor Edelmar, e eu acho que essa me parece que existe assim um acordo no mundo jurídico, né? Que é a extinção do protesto por novo júri, né? Para condenados a pena igual ou superior a 20 anos. Veja, o protesto por novo júri era uma coisa estranhíssima, porque... E é uma coisa que surgiu na legislação brasileira na época em que nós tínhamos pena de morte, nós tínhamos penas cruéis previstas no Código Penal Imperial. Na verdade, o protesto por novo júri sempre foi uma hipótese assim,
de segunda chance ao réu condenado por uma pena alta. Era pura e simplesmente isso. E depois também, sem nenhum fundamento, porque o protesto por novo era um recurso atípico. É um recurso É. atípico, porque tecnicamente o recurso seria uma instância superior. E o protesto por novo júri é dirigido ao juiz-presidente. E independe de manifestação de mérito, satisfeito aquelas condições objetivas, né, era levado a novo É júri. uma coisa também interessante, se o problema é pela pena, nós temos crimes no Código Penal, por exemplo, a extorsão mediante sequestro com morte, que é o crime mais grave previsto no Código Penal, cuja pena é de 25 a 30 anos. Claro. E não há novo julgamento por causa disso. Protesto por novo julgamento. Por novo julgamento. Doutor Marcelo, nós vamos ter que dar uma adiantada, até porque o nosso espaço, né, é curto, mas eu não posso deixar de perguntar para o senhor o seguinte: a questão da idade para os jurados diminuiu. Diminuiu. Né, de 21 para 18 anos, me parece, e também a questão do número, da lista, né, o corpo de jurados, os 7 jurados agora sai de uma lista de 25, não mais de 21. Exatamente. Olha, quanto à modificação do número de jurados para a composição do Tribunal do Júri, que passou de 21 para 25, eu não tenho nenhuma objeção. A minha objeção existe sim em relação à idade para ser jurado, que baixou era maior de 21 anos pela lei anterior, agora maior de 18 anos. Eu acho que julgar é uma tarefa que reclama bom senso. E bom senso exige vivência, experiência de vida. Eu, sinceramente, não vejo como atribuir este bom senso, esta vivência, a um jovem com 18 anos de idade para julgar determinados fatos que são submetidos à apreciação de jurados, como, por exemplo, um crime passional. Entende? Eu acho que o legislador deveria até aumentar esta idade, né, para 25 ou 30 anos, mas reduzir para 18, entendo que foi um erro. Certo. O júri, quando julga, faz uma jurisprudência popular, com base no bom senso. E eu não vejo maturidade suficiente num jovem de 18 anos para apreciar determinados fatos, como, por exemplo, eu grifo o crime passional. Claro. Que reclama uma vivência de problemas gerados no relacionamento de um casal no dia a dia. Certo. O rito do júri também alterou, no seguinte sentido: antes, após a instalação do júri, o réu era interrogado. Agora, primeiro as testemunhas e depois o réu. Isso, inclusive, dificultou o trabalho da imprensa. Eu, como jornalista, avalio dessa maneira, porque a imprensa cobria um júri de repercussão em 2 fases. Ouvia-se o réu e depois cobria-se os debates, né, e a fase final do julgamento. Agora, primeiro as testemunhas e depois o interrogatório do réu. O que o senhor acha disso? Olha, isso foi feito em homenagem ao sistema acusatório, né, segundo o qual o réu só pode ser ouvido, só pode ser interrogado depois de tomar conhecimento de tudo que existe contra ele. Entende? Isso foi feito em homenagem ao sistema acusatório dentro desse princípio. Entende? No julgamento, tanto na instrução quanto no julgamento, eu não vejo nenhum prejuízo do réu ser interrogado antes ou depois. Não vejo nenhum prejuízo para a acusação nem para a defesa nisto aqui. Para a defesa, acho até que é uma vantagem, né, ele ser interrogado depois de ouvir o que as testemunhas disseram contra ele. Entende? Mas o que acontece? A lei está posta aí, vem sendo aplicada e, pelo que me consta, pelo que eu tenho ouvido, não tem trazido nenhum prejuízo. Ok. Doutor Delmar, a questão do tempo também na hora dos debates, houve uma alteração. Se diminuiu, né, diminuiu a primeira parte e aumentou a réplica e a tréplica. Olha, sinceramente, eu não chego a divisar aí nenhuma vantagem significativa, dizer assim que o sistema ficou melhor na medida em que você tem 1h30 para a sustentação da acusação, 1h30 para a sustentação da defesa, ao invés das 2 horas anteriores, e depois na réplica e tréplica 1 hora e não mais meia como anteriormente. Eu, particularmente, que sempre gostei da réplica no plenário do júri, porque é a hora em que a acusação, já tendo ouvido a defesa, vai mostrar para os jurados, ou vai procurar mostrar digamos assim, as razões pelas quais não devem ser aceitas as sustentações defensivas.
Eu até, sob esse aspecto, eu até acho que ficou melhor, mas não é nada significativo. Porque, na verdade, você retirou meia hora da primeira parte e acrescentou na segunda. Claro. Doutor, lógico que isso trouxe um conforto para a acusação que disporá de 1 hora para rebater o que a defesa falou em 1h30. Que antes era um sufoco, em 30 minutos para rebater o que o defensor falou em 2 horas. Doutor Marcelo Ribeiro, e a questão da instrução do processo, que tem que terminar em 90 dias, e também o fim do libelo acusatório? Bom, em relação ao prazo de 90 dias, o legislador revelou que realmente não conhece a infraestrutura do Poder Judiciário. Não conhece a nossa realidade, né? Acho que esse prazo, inclusive, foi estabelecido sem levar em conta se o réu está preso ou está em liberdade. Entende? É um prazo difícil de ser cumprido nas capitais brasileiras, por exemplo. Muito difícil de ser cumprido, né? E isto vai gerar, estando o réu preso, muito habeas corpus por excesso de prazo, né, que terá de ser resolvido como vem sendo decididos os habeas, levando em conta o princípio da razoabilidade ou não, entende, da prisão, tá? E do excesso do prazo, melhor dizendo. Agora, a outra parte da sua pergunta é? Não, exatamente o libelo acusatório. Olha, tio, eu costumo brincar assim. A retirada do libelo transformou o júri num júri sem charme. Eu acho que o libelo era bom para o réu, porque através do libelo, o libelo era como uma carta de intenções, através do qual o promotor dizia para o réu tudo que iria pretender contra ele. E com isso o réu ia para o julgamento com uma defesa mais bem estruturada. O libelo era bom para o juiz, porque era uma fonte de quesitação, né? A principal fonte de quesitação. E era bom para o jurado, porque deixava claro para o jurado o que o promotor tinha de provar, né, se pretendesse que eles aceitassem a pretensão punitiva do Estado contra o réu. Então o libelo tinha várias vantagens. Com a retirada do libelo, a acusação passou a ser feita com base na pronúncia, mas com um inconveniente. A lei proíbe o promotor de fazer referência como argumento de autoridade à pronúncia. Doutor Delmar, ainda na questão da instrução do processo, o juiz agora é o último a perguntar às partes. O que muda o problema? Também nós voltamos à questão da tentativa de, digamos assim, tornar o nosso sistema mais próximo do acusatório puro possível. Eu tenho as minhas dúvidas sobre a conveniência, embora me pareça que, do ponto de vista do Ministério Público, eu, como promotor do júri, até que gostaria de perguntar primeiro. Eu também. E o juiz depois, alguma dúvida que ele eventualmente tenha, ele vai esclarecer. Eu acho que aí não há nenhuma mudança, digamos assim, de substância. Porque, efetivamente, o promotor vai conhecer bem o fato, saber exatamente o que ele quer provar e vai fazer as perguntas objetivas e diretas nesse sentido. Mas eu queria voltar na questão do libelo. Hoje, grande parte das dificuldades na elaboração dos quesitos pelo novo sistema é pela ausência do libelo. Que era uma fonte principal de quesitação. Os quesitos da acusação saíam do libelo. No dia tal, a tantas horas, em tal lugar, né? o Ministério Público provará tal coisa. Essa era a pergunta que o juiz fazia sobre a materialidade, né, do fato. Certo. Doutor Marcelo, um minutinho agora para fecharmos o nosso programa. A questão dos jurados, a decisão pode ser unânime? E uma outra questão junto com essa. Há um projeto tramitando para que o conselho de sentença seja de 8 e não mais de 7. O que o senhor acha disso? Bom, já vou começar pela última indagação sua. Eu acho isto um absurdo, entende? Pretende-se aumentar o número de jurados que compõem o conselho de sentença de 7 para 8, então um número par, viabilizando a decisão, que a decisão ocorra no empate. E o projeto 156, que trata da reforma do Código de Processo Penal, né, diz exatamente isso, que em havendo empate o réu estaria absolvido. Mas aí eu pergunto o seguinte, como é que fica o princípio da soberania dos veredictos? Soberano é aquilo que tem autoridade, e que a autoridade tem uma decisão presumida.
né? Isso, inclusive, depõe contra o sentido etimológico da palavra veredicto, que é dizer a verdade. E ocorrendo uma presunção de absolvição em razão de um empate, na verdade não está vendo, o jurado não está dizendo a verdade, ele não está condenando nem absolvendo como impõe a Constituição Federal. Eu acho essa mudança vai ser desastrosa, entende? Então, o que acontece? Nós vamos ter 8 jurados, se esse projeto se tornar realidade, né, com possibilidade de empate e decisão absolutória nesse caso por presunção. Qual é a outra? Sobre se a decisão pode ser unânime. Hoje nós temos dispositivos legais, o artigo 483, parágrafos, me parece que 1º e 2º, entende? Fala em decisão por 4-3. Mais de 3, então seria 4-3. E logo em seguida temos o artigo 489, que fala que as decisões do júri têm de ser por maioria, viabilizando então a decisão por unanimidade. Eu entendo que a decisão deveria ser por 4-3. Porque assim se estaria assegurando um dos princípios basilares do júri, que é o sigilo das votações. Ok. Senhores, eu quero agradecer mais uma vez a gentileza em aceitar o nosso convite. Tenho certeza que o programa foi muito interessante. São 2 professores, 2 pessoas que passaram pelo júri, mas nós vamos ter que ficar por aqui. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse no Conhecendo o Ministério Público. Até lá!